Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta sexta-feira, dia bem agitado. É ver o que a mídia tá falando desse jogo aí contra o Palmeiras. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Novidade no tricolor, depois da vitória sobre o Alianza Lima por 2-0 lá no Peru pela Libertadores, o São Paulo voltou a Brasil e voltou a treinar nesta quinta-feira, já de olho na partida contra o Palmeiras na Arena Barueri pelo Brasileirão no domingo. Mas na atividade dessa quinta-feira, a novidade foi a presença de Oscar na atividade em campo. O Oscar, que não entra em campo desde o final de março por conta de uma lesão no posterior da coxa esquerda. E o meia fez uma atividade, está no final da fase de recuperação dessa lesão e pode ser novidade aí para essa partida entre os relacionados no banco de reservas. O restante do elenco fez aquela atividade regenerativa já por conta do desgaste da viagem, também pelo desgaste do jogo. E o São Paulo entra em campo nesse domingo com uma invencibilidade de 12 jogos. A última vez que o tricolor perdeu foi lá na semifinal do Campeonato Paulista, essa polêmica semifinal justamente contra o Palmeiras. Outro aspecto curioso dessa partida é que o Luiz Ubeldia ainda não venceu o Palmeiras de Abel Ferreira, tem aí um jejum a ser batido. E quem pode ajudar Luiz Ubeldia nesse jejum é o André Silva, que vive um bom momento. São 10 gols em 24 partidas, marcou lá em Lima e vive aí a expectativa de ampliar e ajudar o elenco tricolor. Acho que é sempre importante a gente estar sonhando alto, né? E correndo atrás daquilo que é possível para nós. Então, se eu pude sonhar com 2 gols e pude fazer, claro, sempre com a ajuda de Deus, com a humildade que eu tenho também, pude fazer hoje e agradeço muito a Ele por isso. O São Paulo volta a treinar nesta sexta-feira pela manhã, já nos últimos preparativos para a partida de domingo contra o Palmeiras, que tem Choque Rei na Arena Barueri pela frente. O Enzo marcou bem o Estevão todas as vezes que jogou, né? Foram as duas no Allianz, né? O Enzo é muito mais marcador do que o Wendel. Sabe qual vai ser a nossa dificuldade de escalar? É que alguns jogadores que poderiam ajudar no sintético, que já se deram bem no sintético, não estão em boas condições, ou clínicas ou físicas. Isso que, por exemplo, na outra lateral, deveria jogar o Igor Vinícius, que no sintético foi bem todas as vezes que jogou. Mas lá, tá com lombalgia, não sei o que lá, não joga, entendeu? E o trauma em relação aos jogadores do São Paulo, né, Éder? Não é apenas dos veteranos, os que não querem jogar, o Lucas, o Oscar, o Caleri que se arrebentou no Newton Santos. O São Paulo já teve no sintético o Ferrarese com ruptura de cruzado, o Galo com ruptura de cruzado, o Wellington com ruptura do tornozelo, tudo jovem no gramado sintético. Então não é simples o poupar, porque você tem que colocar outros jogadores, né? Na lateral esquerda, se fosse só pensar marcação, Estevão, Enzo, com certeza. O Renan, do outro lado, você acha que o Ferrarese vem numa sequência aí de 2 jogos, ele foi poupado contra o Náutico, e o Cédric ele jogou o último, mas não jogou contra o Fortaleza, então não tá numa sequência tão grande também. Você acha que tem que fazer essa dupla que o Zubeldia tem utilizado aí em jogos, talvez jogos mais duros, né, ou jogos fora de casa, principalmente com o Ferrarese na lateral direita e o Cédric ali na ponta, ou você já entraria no clássico com o Lucas Ferreira e só o Ferrarese na direita? Eu ia até me antecipar com relação a isso, que a minha escalação seria muito parecida com o que foi no último jogo, né? E não só na Libertadores, o Zubeldia tem usado essa dobradinha ali pela direita, em jogos contra o Botafogo, contra o Atlético, se eu não me engano, também foi assim. Portanto, é um esquema que eu penso, né, que na cabeça do Zubeldia vamos segurar a pressão inicial do adversário, e o São Paulo muitas vezes consegue fazer isso com a posse da bola. Nesse jogo, especialmente, não conseguiu, mas também não sofreu lá aquela pressão, aquele abafo, foi mais em bola parada, escanteios e tal, mas não foi assim um amasso do Alianza, mas o São Paulo não conseguiu o que vinha conseguindo em outros jogos fora de casa, a posse de bola, né? Manter a posse de bola, só a partir do momento do gol, que nem foi um gol de criação, foi um gol de chutão do Juan, disputa do André, o cabeceio do menino Matheus e a finalização do André depois. Portanto, eu iria mais ou menos do que foi esse time. E numa conversa interna ali, ver questões físicas. Alguém que falasse assim,
O Alisson, por exemplo, como você bem citou, não consigo, estou no meu limite. Recolhe o Alisson, vai o Bobadilha. Seria assim, mudanças muito pontuais por questões físicas. Do contrário, Arnaldo, infelizmente a grama sintética ela não nos dá o risco somente para os mais velhos, para os jovens também. Infelizmente é uma coisa que a gente vai ter que ir para esse choque rei correndo os riscos físicos que a grama sintética vai propor e, logicamente, a adaptação que o Palmeiras tem muito maior em gramado sintético, falando do jogo jogado. Né? Essa dupla com o Cédric eu acho que também tem funcionado bastante para segurar. E eu acho que o Zubeldia foi perfeito no jogo contra o Aliança, colocando o Cédric e depois colocando o Lucas Ferreira. E a explicação dele na coletiva foi muito boa, né? Falando que o Aliança jogava por ali e fazia essa dupla, ele queria ocupar esses espaços com o Cédric e o Ferrarese, e depois ele muda. Eu acho que para esse jogo, o Arnaldo, até te perguntar, você acha que é uma boa Arboleda voltar? O Alan e o Juan estão em sequência de 3 jogos aí. A Arboleda joga no sintético contra o Palmeiras? Pois é, eu estava recuperando enquanto vocês conversavam a escalação. Eu acho que a escalação talvez esteja mais para o primeiro choque rei do ano do que para o segundo, né? O segundo era com o Lucas, Oscar de segundo volante, no jogo do Vitor Roque e do pênalti simulado. O primeiro, que me chama muito a atenção, Éder, porque o Zubeldia, depois daquele desastre de Brasília, mesmo muito pressionado, ele não mudou a decisão de não colocar o Lucas e o Oscar de início. E chamou o Zubeldia de covarde, hein? Então, assim, ele, com o risco e com o pedido dos 2 jogadores, não colocou os 2 jogadores, mesmo a pressão para ganhar do Palmeiras ou para não perder do Palmeiras era maior do que agora, do brasileiro. Maior. E aí, a escalação foi num 3-4-3, né? Por isso a gente está falando, a Arboleda jogaram nesse jogo de zagueiros. O Juan, ou Arboleda e o Alan Franco, né? Não jogaram nem Sabino, nem Ferrarese. Então, foi Juan, Arboleda na sobra, Alan Franco. Mas aí não... O Cédric entrou depois, foi Igor Vinícius, lembrava do Igor Vinícius. Igor Vinícius e Enzo. Alisson, Pablo, que estava inteiro ainda, e os 3 da frente, os 3 centroavantes, aspas, né? Luciano, Caleri e André. O que ele ganhou de lá para cá? Ele ganhou os meninos, e ganhou o Marcos Antônio, né? Parece que foi o ano passado isso aí, né? Então ele ganhou Ferreirão, Matheus, Ferreirinha de volta, Marcos Antônio. Então eu acho que a questão da zaga, o Arboleda, pelo histórico de partidas no sintético, embora essa é a dificuldade. Qual foi a última partida do Arboleda? Newton Santos, Botafogo. Certo? O que aconteceu depois daquele jogo? O cara ficou um mês sem jogar. Sabe o que aconteceu depois do Allianz nesse jogo aí? Não saiu ninguém machucado, aspas. O Juan ficou 4 partidas sem jogar. Ele não saiu do jogo, mas não aguentou. E o Alisson não aguentava pisar no chão, vocês lembram? Do tornozelo. Essa é uma dificuldade. Na zaga, Éder, eu colocaria o Sabino numa das posições e identificaria quem tem mais risco para completar o trio. Eu não abriria nunca a mão do trio, né? Eu acho que o Sabino poderia jogar. Ele vem jogando de vez em quando, vem jogando bem quando tem entrado. E acho que é o da zaga o mais descansado, e é um jogador muito físico, né? E como o Renan falou, o jogo é confronto físico com o Palmeiras. Então na zaga eu faria o inverso, Sabino ok, e completaria com quem está mais inteiro para enfrentar o Palmeiras. Eu não abriria a mão, Éder. Eu não abriria a mão do Alan. Eu não abriria a mão do Alan porque o cara que joga do lado dele joga bem. E eu vejo, principalmente no sistema defensivo, a avaliação individual sempre é em cima do seu companheiro do lado, né? E todo mundo que tem jogado do lado do Alan tem jogado bem, porque ele é muito bom. Ele é muito inteligente, faz coberturas de uma forma incrível, mesmo não sendo dos mais rápidos, os caras não conseguem passar por ele na velocidade,
Portanto, eu não abriria a mão desse jogador. O Arnaldo fala uma coisa que é muito importante: o gramado sintético é um piso muito duro. Então, jogadores ali que têm cirurgia de joelho e tornozelo, o Alisson, o Arboleda, né? Esses jogadores sofrem mais, mesmo no pós-jogo, né? Porque é muito tempo correndo, você corre por volta de, sei lá, de 12 quilômetros num jogo, nesse piso, mudando de direção, com alta velocidade, alta intensidade, depois as articulações ficam, principalmente desses jogadores, ficam doendo muito, né? Então era mais nesse sentido que seria a conversa. O Enzo, com certeza, porque é um jogo fora de casa, se vai estar ali do lado, tem um menino agora que está jogando no Palmeiras, o Alan, e é um menino muito rápido, muito bom, tem uma boa recomposição também, e faz uma dobradinha ali com o Estevão daquele lado, então eu não abriria a mão do Enzo também, e juntamente com o Alan, que fecham aquele lado esquerdo pela defesa, não abriria a mão desses jogadores, né? Então vamos formar, pelo que o Renan tá falando, vocês vão colocar o Rafael, né? Então tá bom, vamos lá, vamos rezar por ele mais um pouco. Porque A vela desse ano é Rafael, vela Rafael, abemos papa. Aí poderia colocar então Juan, Alan na sobra e Sabino, por exemplo, certo? O Juan podendo fazer o que ele já fez outras vezes. Eu tenho um pouco de receio do Sabino, viu? Eu achei ele um pouco fora de tempo aí nos últimos jogos. Cara, eu gostei do Sabino, né? Cara, das coisas que ele entrou, cara. Gostei dele. Enfim. Eu também gosto, eu confio. Sim. Mas daí o Alan na sobra, né? Enfim. E aí o Juan que não faz o que o Ferrarese faz, mas já fez o que o Ferrarese faz, que é, por vezes, abrir como lateral na linha de 4, né? E é um cara que tem velocidade e é muito bom na bola aérea. Uma coisa que São Paulo tem sofrido. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulino de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, a discussão, né, sobre o time que vai e o time que não vai jogar contra o Palmeiras é justamente por conta da grama sintética. É um gramado que o São Paulo tem se prejudicado muito. O último jogo contra o Palmeiras que a gente teve lá, na grama sintética, Alisson ficou 2 ou 3 jogos sem jogar, Lucas se machucou. E o último agora, Caleri, né? Se machucou lá no Newton Santos. Cara, eu sou muito radical. Se eu fosse o São Paulo, toda vez que jogasse na grama sintética lá, eu abriria a mão do jogo. Botaria o sub-20 pra jogar. Porque grama sintética não é grama do futebol. Não é a grama do futebol profissional. Não é. Lá na Europa não é dessa forma e aqui no Brasil tem que ser essa várzea. E inclusive tá acontecendo uma polarização onde os clubes estão tudo querendo colocar. O Atlético Mineiro tá colocando. Pô, a Portuguesa vai colocar. O estádio do Pacaembu, que poderia ser usado pelo São Paulo, é grama sintética. Então, tipo assim, cara, não dá, não dá, não dá. E isso daí é tudo pelo lado empresarial, pelo lado do dinheiro. Não pensa na saúde dos atletas, não pensa em nada nos atletas ali. Eles só pensam em dinheiro. E aí acaba prejudicando o futebol brasileiro. Cara, se fosse o presidente do São Paulo, eu ia me opor bem grande perante a isso. Procuraria, como é que fala? Pode soar até como loucura, mas procuraria saber de outras ligas, futebol argentino, futebol mexicano, mas tentaria bater o pé de uma forma tão forte para ser contundente, para acabar isso, porque todos os times do futebol brasileiro vão colocar grama sintética, o futebol brasileiro agora tem que ser jogado na grama sintética, sabendo que sim, eles levam vantagem sobre isso. Cara, eu pensaria sim nessa possibilidade aí de dar pelo menos um susto na CBF, porque não é possível que isso continue ainda. Isso continue ainda. Já foi comprovado que sim, que jogadores eles têm lesão na grama sintética e as lesões que ocorrem na grama sintética são muito mais pesadas do que num gramado natural. É aquilo que eu falei, a saúde do jogador fica onde? O engraçado é que os jogadores que estão lá, do outro lado, defendem a grama sintética, mas quando saem, bota a boca no trombone. O Dudu foi de um deles que quando saiu falou que não é a favor do futebol na grama sintética. Cara, é horrível isso. É horrível. E a CBF é mais horrível ainda. Porque ela
deixa um negócio desse acontecer no futebol brasileiro. É catastrófico isso e confesso para vocês que é algo que tem que ser bem refletido. E, cara, se eu fosse o São Paulo, como eu falei, como um grito de protesto, meteria o sub-20. Ou então entregaria logo os 3 pontos pro Palmeiras, mas não colocaria meu time titular para jogar um jogo onde sabe que é um jogo duro, um jogo de. Ah, os outros times vão lá e não se machuca. Não é um clássico, não é um jogo duro, não é um jogo de impacto físico. É totalmente diferente. Clássico como é que fala? É faca nos dentes. E aí o que que acontece? Os jogadores têm que jogar com a faca nos dentes e muitos deles se machucam. Eu tenho quase certeza que nesse jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri, algum jogador do São Paulo vai sair contundido. A verdade é essa. Aí o grande dilema é, vai com o time titular ou com o time reserva? Tudo por causa da porcaria de um gramado sintético, né? Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!